Olá pessoal, 13 de agosto de 2020, hoje faz exatamente, vamos lá, deixa eu fazer a conta, 80, dá 42 anos que o Guarani Futebol Clube foi campeão brasileiro de futebol. Foi em 1978. O primeiro time, e o único até hoje, do interior do país, ou seja, fora de uma capital, que tem o título de campeão brasileiro. Isso muito nos orgulha. Mas eu não vim aqui para falar de futebol, vim aqui para falar de homeopatia. E vou até avisar o Dr. Goldenstein que a gente já está no ar. Vou avisá-lo. Dr. Eduardo Goldenstein tem sido um participante recorrente das nossas lives pela sabedoria que tem, pela clareza em explicar, tem muita coisa que é benéfico para as pessoas que o assistem. Então por isso que nós o chamamos novamente. Ele é um homeopata. Ele é um médico, psicólogo, doutor em psicologia clínica, mas também é um homeopata. Vou avisar também nesse grupo que nós já estamos no ar. E vamos começar. Já recebeu o nosso aviso. Agora é só uma questão de tempo para ele entrar. Esse assunto da live é um assunto bem legal, né? Eu confesso que eu não sei o que é. Não sei o que é homeopatia. Você sabe o que é? Eu não sei. Como é que funciona? Sei lá. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou de vermelho, vocês viram que eu não repeti a camisa, né? Quase que eu repito, viu? Quase, foi por um triz. Eu peguei a camiseta amarela, a que eu usei com a nossa psicóloga Angélica Sadir. Já estava de amarelo, ia ficar igual de novo, pelo amor. Aí eu olhei e vi que a que mais se adequaria seria vermelho. Então hoje eu estou de petista. Oi? Ai. Eu tô parecendo aquele cara do Embrulha para Presente. Tem um grupo de humor, Embrulha para Presente. Se vocês não conhecem, vão no YouTube e põem lá, Embrulha para Presente. É como Porta dos Fundos, mas acho que o Embrulha para Presente está começando. Eu tô parecendo aquele cara da live deles que não vai ninguém, fica lá, é zero. Aí chega alguém e ele fica assim: ô fulano, vamos conversar eu e você. Fica lá, é o número 1, aqui tem 3. Ai meu Deus do céu, o pessoal não aguenta mais live, né? Essa que é a verdade. Por isso que eu estou fazendo uma por semana só. Ai, muito legal. Petista, né, Bruno? Uma vez eu fui com essa camiseta. Foi com essa? Ah não, tava frio, fui com aquela de manga comprida, no gabinete lá do deputado. Ah, mas na hora me zoaram, né? Na hora. Petista. Ai. Eu acho que o doutor tá com algum problema, porque ele não tá entrando. Vamos ficar eu conversando com vocês aí, né? A gente vai tentar saber hoje o tal da homeopatia. O que é homeopatia? Cura tudo? Quem que inventou esse troço? A homeopatia é científica, né? Ou é esotérica? Né? É metafísica?
muito legal isso. Ah, nossa querida Daniela Tachner, eu estava pensando em você, viu? Ô Daniela, pra gente. Pensei hoje, a gente precisa fazer uma nova live. Tranquilo, graças a Deus. Mas é verdade, viu? Não tô fazendo média não. Eu lembrei de você hoje, porque. Vamos, né? Mas aí você me sugere um tema? Você me sugere um tema e vamos fazer. Na semana que vem não tem nada marcado, a gente já podia. Ah não, tem a doutora Mônica Gamboa. Podia ser na outra semana. Na outra semana, podia ser legal. Me dá a ideia de uma live, daí a gente vai pra cima. Bom, o Dr. Goldstein está tentando entrar, a gente já está com 49 minutos, faltando. Isso, na outra é melhor também, Daniel, na outra. Ah, o doutor entrou, vamos lá. Obrigado. Pronto. Oh, que bom. Então vamos lá. Vou já chamar ele. Eu mandei a solicitação para o senhor se juntar a mim na live, viu? Acho que é só dizer ok aí, alguma coisa assim. Eu troquei de óculos, agora meu olho é visível. Ó. Antigamente, com outro óculos que eu tinha, o olho não era visível, ficava duas lâmpadas aqui. Agora dá para ver o olho. E como o reflexo é bem menor, ó. Ó. Tá tendo dificuldade de entrar, doutor? Eu já o convidei para entrar. Não está conseguindo participar. Ué, por que será? Vamos lá. Ah, adicionei. Estamos aguardando aí, doutor Goldenstein entrar. Nesse meio tempo, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Toda vez eu costumo falar, né, dizer, ou anunciar os números da pandemia. Acho que não vou fazer isso hoje, não. Está travando. Ele aperta assim e não vai. É. Então, eu sugiro que ele saia e entre de novo. Isso geralmente costuma resolver. Vamos ver. Não vai mesmo. Estou tentando aqui adicioná-lo e ele não deixa mesmo.
Ô, doutor, Tá bom. Acho que ele está aqui. já estou vendo o senhor, estou ouvindo. Fala mais perto do microfone para eu ouvir melhor. Espera aí. Tá tudo bem aí? Oi. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tava difícil de entrar. Não sei o que aconteceu. Não, mas entrou. Vamos lá, vamos embora. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, você? Tudo Como é que bem, vai de trabalhando bastante, pandemia? graças a Deus. Então, eu ia falar Ah, isso, isso é trabalhando bom. mais que o normal. O que é normal, né? Na pandemia, todo mundo está trabalhando mais, Todo mundo trabalha mais do que né? precisa, né? Então, porque, É deixa eu verdade. arrumar aqui, porque a gente está em casa e, se bem que eu tenho, a minha empresa funciona home office, mas a gente sai de vez em quando para acompanhar cliente e tal. Agora não está saindo, então é mais trabalho. Está bastante É trabalhoso. mais trabalho. É verdade. Eu achei legal o senhor sugerir esse tema, porque meu pai era médico, né? Já falei para o senhor, desde criança Sim, sim, sim. a gente ouvia, ele falar de homeopatia. E desde criança, então, eu estou me referindo à década de 70. Eu era Uhum, criança na década de 70, já que eu nasci no ano de 1970. E ele tinha um amigo médico que resolveu se dedicar integralmente à homeopatia, isso lá em Campinas, e eu ouvia, vez ou outra, algumas críticas veladas, a esse cidadão, a esse médico que era homeopata. Então eu cresci, pelo menos nesse período, com uma impressão de que homeopatia não é medicina. Eu sei que eu uhum. estou errado, obviamente. Mas é engraçado como a gente, no passado, né, recente, eu estou falando de 40 anos atrás, achava que algumas coisas que não são realmente a verdade, né? Por isso pergunto, para começar, por que a homeopatia seria uma velha e nova medicina, como está no título da nossa live? Então, eu dei esse título meio para provocar um pouco as coisas. É, Porque assim, a homeopatia é uma coisa de 1700. 1700. O Hahnemann, que inventou a homeopatia, nasceu em 1755. nossa, Então, isso vem desde. Obviamente, ele não inventou isso em 1755, mas ele, de 1755 a 1843, que ele morreu super velho, ele desenvolveu toda a homeopatia, né? Então é uma coisa velha, mais de 200 anos. Né? Só que muitos dos conceitos que ele falou naquela época, hoje se tornam realidade. Né? A partir da hora que se começou a falar na física quântica e na energia e nas quantidades de energia e falar que o corpo, que o universo é energético e o corpo é energético e tudo é energia, a partir daí a homeopatia começou a ter um sentido, né? Porque a homeopatia é baseada em energia. Então, por isso que eu chamei de nova e velha, porque é velha, vem de 200 e tantos anos atrás. Mas é nova no sentido de que muitos conceitos que ela trouxe, que ela não sabia explicar, hoje estão sendo explicados através da física quântica. Né? Então é bem por isso esse nome que eu dei, a velha e nova medicina. Né? mas assim, quando Aí o senhor fala que pegando é. Oh, pode falar, desculpa, pode falar. Não, eu ia pegar seu gancho para falar assim, por que as pessoas têm tanta restrição à homeopatia, né? As É. pessoas têm restrição à homeopatia porque, primeiro, porque não sabem o que é homeopatia. Segundo, porque as pessoas elas vivem no mundo energético, vivem com energia, né? Quando elas tomam um pouco de sol, ficam todas com muito calor provocado por energia. Quando tem dor de cabeça, ficam com o corpo todo energizado. Quando levam um susto, fica todo energizado. Mas as pessoas se recusam
a entender que existe uma energia dentro do corpo. E essa energia é que a homeopatia trabalha com essa energia e não com a parte química, como trabalha a alopatia. Então tem uma dificuldade de entender um pouco a energia, porque não se vê energia. Energia é medida, não é vista. Então fica um pouco complicado, às vezes, para as pessoas e tem essas restrições, né? E também porque acha assim, sempre que as coisas têm que ser atualizadas. E tem que ser atualizadas. A própria homeopatia é atualizada e agora na pandemia foi super atualizada, né? Eu posso depois falar sobre isso. Mas o tempo todo tem pesquisas e o tempo todo surgem remédios novos na homeopatia. Só que, ao contrário da alopatia, os remédios novos não substituem os velhos, eles acrescentam os velhos. Eu Então, por isso queria. fica um pouco É, assim, uma dificuldade de entender, porque é um outro tipo de raciocínio, né? E onde algumas coisas da alopatia não são importantes para a homeopatia e vice-versa, né? Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, também é uma medicina nova, porque o Hahnemann, lá pelos anos 1755, ele nasceu, 1800, entre 1700 e 1800, ele falou muito da parte emocional das pessoas. Ele falava como a parte emocional está vinculada à doença e vice-versa. Então, isso só surgiu no mundo ocidental depois de Freud. Freud é que começou a falar isso. E Freud é dos anos 1900. Então, demorou muito antes de se falar em psicossomática, já havia uma medicina que era a homeopatia, que já era psicossomática. Não é a única, mas era uma das que se falava sobre isso, né? Então, nesse sentido, ela também é nova, psicossomática. né? Tá. Ela é nova em todos esses sentidos que eu estou falando, né? E aí, porque ela se renova, como eu já disse. Mas assim, dá uma ideia para mim. Eu sei que tem gente também aí na live. O que é a homeopatia? O senhor falou, explicou e tudo, mas eu não entendi. O que é? A gente pega lá, Uhum, quer ver? Eu tenho aqui. Inclusive, aqui, eu tenho aqui. Homeopatia, uhum, né? Para que está escrito aqui, não sei, doutor Eduardo Goldstein, acho que é o senhor, né? uhum. Agora é sério. O que é isso aqui? Esse aqui é um líquido que tem o que aqui dentro? O que esse troço. E outra? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta: o que isso faz em mim? Eu nunca, juro, é a primeira vez que eu pergunto isso para um homeopata. Eu realmente não sei. Eu tenho 50 anos, eu já fiz matéria de tudo quanto foi coisa, e eu não sei como é que a homeopatia é feita e como ela age no nosso corpo. Então, é legal que você pegou um remédio homeopático. Porque, assim, tudo que tem dentro desse vidro é uma energia, tá certo? Aí não tem nenhuma matéria química, a não ser o álcool que dilui a matéria. Então, é um vidro que é uma energia que está dentro de um vidro, tá certo? Essa energia está nesse álcool que é diluído, né? Essa energia, ela vai corrigir um defeito de energia que tem dentro do seu corpo e que a gente chama de doença, tá certo? Seu corpo tem uma energia dentro dele. Essa energia, às vezes, ela se atrapalha, ela sai do ritmo, e isso é o que a gente chama de doença. Quando você fica doente, a energia, por exemplo, suponhamos que você tem um problema no fígado. O fígado tem uma energia própria. Quando você fica doente, essa energia tá perturbada, está fora de equilíbrio. É isso que provoca a doença. E isso precisa ser corrigido. Para corrigir, a gente usa um remédio que também é uma energia, que eu já vou falar como chega nela. Tá. Mas dentro desse frasco, basicamente, tem energia, que vai para consertar uma energia
do seu corpo que está com problemas. Isso é uma lei da física. Para você interferir numa energia, você tem que dar outra energia. É um choque de energias, certo? Então é isso que acontece. O que é a homeopatia, então? É uma medicina energética, em primeiro lugar, certo? Que dá ela parte do princípio que a sua energia está com algum problema e que precisa ser consertada essa energia, que a gente chama de energia vital, porque é do corpo. E aí, quando você está com um problema, quando você está com essa energia alterada, tem que dar um outro tipo de energia para corrigir. Como que a gente sabe que essa alteração de energia? Como que sabe que a gente não está? Você poderia medir, né? Mas é complicado. Então você sabe pelo que a gente chama de sintomas. O que são os sintomas? Os sintomas são alterações que o corpo vai demonstrando, que são alterações desde humor, de personalidade, de jeito de ser, de gostos, de sede, de desejos alimentares. O corpo vai mudando e vai saindo do normal dele. Você vai percebendo, uma pessoa está muito irritada, ela está ansiosa, aí ela tem uma dor no estômago, ou ela tem uma dor de cabeça, então alguma coisa não está certo. Então é alguma energia aí do corpo que não está certo. Então a gente tem que pensar qual é essa energia e pensar qual a energia que pode consertar essa que está fora de prumo. Ontem, eu falava ontem com um doutor em neuroanatomia, e ele citou mais de uma vez o termo metafísico, metafísico e tal. E ele falou algumas coisas que me lembram muito o que o senhor está falando agora. Que ele é um osteopata também, pratica osteopatia. E ele diz que ele trata o paciente dele de forma global, porque não dá para olhar só o fígado, só o coração, ou só o braço, ou só isso, ou só aquilo. É tudo. E aí ele falou que e tem que se ver principalmente, ou também, não principalmente, mas também, os campos energéticos. Isso me lembrou muito isso que o senhor está falando agora. E eu também tenho um conhecido, que aliás não é conhecido, é meu cunhado, na verdade, que trabalha com aqueles tratamentos que envolvem moduladores quânticos. Sim. Que também tem a mesma história desse negócio aí. E assim, como leigo, né? Agora não mais. Eu sei que não, obviamente. Mas a gente tende, né? O cara que não conhece e tal, a achar que esse papo é um papo esotérico, né? Negócio de energia, não sei o quê, entendeu? E não, isso aí já está mais que comprovado cientificamente que nós, corpo humano, temos frequências, cada órgão tem uma frequência, que há uma energia, ou várias energias, circulando em nós. É isso, né, doutor? Sim, mas é bobagem falar que isso é esotérico, porque uma pessoa não faz eletrocardiograma, não faz eletroencefalograma, não faz exames todos que detectam, são energias elétricas, né? São energias do coração, são energias, você calcula todas as energias, né? Então o corpo é todo energético. Quando acaba a energia, a pessoa morreu. Né? Muitas vezes, quando você tem um cadáver, uma pessoa que está morrendo, às vezes o coração ainda está batendo, o cérebro ainda está um pouco trabalhando, mas a energia já não existe. Então, está no fim. Né? É a pilha que acabou. Né? Então, não é difícil. É uma coisa que, como as pessoas não veem a energia, elas acham que não existe. Mas como é que acende a luz? Vem a energia da onde? Não é um milagre, nem esotérico. Então, assim, a homeopatia não tem nada de esotérico. Também não tem nada de medicina natural, não tem nada a ver com medicina natural, porque a medicina natural usa coisas químicas e a homeopatia usa todo o conceito de energia. E os remédios homeopáticos têm uma energia, e essa energia é que cura e trata as pessoas. E como é que faz?
Como é que faz o remédio homeopático? Como é que você põe energia aqui dentro? E a energia é aquela que realmente serve para determinada coisa. Certo. Então, lê aí qual que é a substância que tem aí. Está escrito. É cânfora Cânfora. 1000 FC. Isso. Então, vamos pegar esse exemplo daí que fica bom para a gente entender. Tá. Cânfora. Cânfora é a cânfora. Né? É uma planta. A cânfora, o que acontece com eles? Pegam a cânfora e tem todo um procedimento, eles trituram, misturam, até que ela fica toda triturada, e aí ela é misturada com álcool. Aí cada C que está escrito aí significa que eles pegaram uma porção de cânfora, botaram em 100 de álcool, chacoalharam bem, misturaram bem. Aí, esse é o C1. Aí eles pegam uma parte dessa já diluída, botam mais 100 de álcool, chacoalha um pouco, vai formar C2. Até chegar na C1000. Tá certo? Quando chega a partir do C12, quer dizer, já fizeram 12 vezes essa operação, não tem mais a substância. Não tem, só tem uma energia. Como é que é obtida essa energia? Por esse chacoalhar, por isso que o remédio homeopático é chacoalhado. É toda uma técnica, os farmacêuticos eles seguem um protocolo para fazer isso. É mesmo? Nessas grandes aí, antigamente era tudo feito à mão, né? Tem que bater não sei quantas vezes, tudo é muito estabelecido. Hoje se faz na máquina, porque não dá para fazer, então leva talvez meses para fazer. Então eles fazem na máquina, mas é a mesma coisa. Então, assim, cria uma energia, até interessante porque vou contar de uma coisa que estão fazendo agora, que é eles estavam, às vezes pegaram secreção de pessoas com Covid, juntaram um monte de secreção, e com essa secreção eles começaram a preparar um remédio homeopático. Eles primeiro isolaram o vírus que tinha na secreção, e depois eles foram diluindo o vírus conforme cada 100 bota uma gota, uma parte do vírus e 100 de álcool. Aí eles foram fazendo isso, e cada diluição, cada C1 desses, eles faziam um teste para ver se o vírus estava vivo ou morto. Quando chegou até o 13, foi uma surpresa, porque em geral se considera o 12, mas aqui no caso foi até o 13, ainda tinha vírus. A partir do 13, o vírus não estava mais, não detectava mais vírus. Então, só tinha a energia do vírus lá dentro. Tá certo? Então, aí começou a se usar esse remédio, que é o próprio vírus, dinamizado e preparado, a partir da 30. E por que da 30? Para ter toda a segurança que não tinha mais o vírus, mas tinha exatamente a energia correspondente ao vírus. E para que serviria esse remédio feito? Então, esse remédio, aí o que fizeram? Aí é bom pegar esse exemplo, porque entende bem. Aí o que fizeram? Aí eles fizeram um negócio que chama patogenesia. É um nome que tem na homeopatia, patogenesia. O que significa patogenesia? Eles pegaram, no caso, foram médicos que não tinham nada, que não tomavam remédio nenhum, que não tinham problema médico grave nenhum, tá? Todos eles tomaram esse vírus diluído, que chama coronavírus. Ele foi tomado no C30
por todos esse grupo de médicos. E durante algumas 2 semanas, eles foram anotando todas as sensações que eles tinham no corpo. Tudo que acontecia, eles anotavam. Tá certo? Aí foi comparado o que foi achado em todos os médicos, que era comum em todos eles. As descrições são muito assim, a meio-dia eu tive uma cólica no rim direito. Ao meio-dia 2 eu fiquei irritado. Ao meio-dia 3 eu tive que sair correndo para ir no banheiro. Enfim, estou inventando. Né? E deu algumas coisas bem interessantes. A grande maioria desses experimentadores, que a gente chama, descreveram que tinham alterações psicológicas do tipo que eles chamaram de atordoamento. Ficaram atordoados. É isso que, na Covid, o que acontece com as pessoas que têm Covid é que em determinados momentos ficam completamente atordoados com as coisas. Aliás, as pessoas antes de ter Covid já ficam atordoadas só de ouvir falar na Covid. Aí outros tiveram medos, apareceu muito medo, apareceu muita... que se casava muito com a doença, com coisas que se encontram no paciente com coronavírus. Então, ele é um remédio adequado para coronavírus, para Covid. Ele chama coronavírus, ele é adequado. Esse é o teste que se faz com remédio homeopático. Né? Se experimenta no homem são. Ele vai ter uma série de manifestações que são coincidentes com determinadas doenças. O Hahnemann, ele começou a fazer isso porque o Hahnemann foi... Tenho que fazer aqui um parêntese, porque assim, a medicina a homeopática é uma medicina que tem um inventor, um descobridor, e os outros aperfeiçoaram, mas um descobriu a história. Esse cara chamava Samuel Hahnemann, o Samuel Christian Hahnemann. O Hahnemann era ele era um médico lá da Alemanha nos anos de 1700 e pouco. Mas como todos os médicos da época, ele trabalhava muito com química. Eles todos trabalhavam muito com química e sabiam muita química. Ele trabalhava para ganhar vida, porque a medicina era muito atrasada naquela época. Ele ganhava a vida fazendo traduções de livros e também fazendo experimentações químicas. Aí um dia ele leu lá, e é até engraçado isso, ele leu um artigo sobre malária. Naquela época já se tratava malária com a quina, essa cloroquina que tem aí. Uhum. Né? Já naquela época já se tratava com cloroquina, com quina. Aí a quina, do jeito que usavam naquela época, intoxicava as pessoas, porque ela é muito forte. Desde aquela época. Eram doses, mas eram doses diferentes, eram doses muito altas. Aí ele achou que eram doses muito altas, aí ele começou a diminuir essas doses e dar para os pacientes. E ele descobriu que os pacientes melhoravam com doses mais baixas. Aí ele começou a perceber que plantadores de quina da época, quando ingeriam por acaso a quina, sem ter nenhuma doença, eles desenvolviam alguma coisa muito parecida com a malária. Então aí ele começou a pensar nessa coisa da semelhança, que o similar cura o similar. Então, a partir daí, ele começou a diluir mais a quina e diluir e dar para pessoas que não tinham nada. E começou a ver que uma grande maioria começava a ter as febres características da malária. Né? E aí que começou a história Depois disso, ele começou, por alguma coisa que a gente não sabe bem de onde saiu essa história, mas... ele começou a chacoalhar para
criar uma energia. Ele nem sabia que existia energia, mas ele começou intuitivamente a chacoalhar, criar uma certa energia, e aí ele via que os efeitos eram melhores, que aí dando para o homem aparecia mais claramente os sintomas de malária. E começou a usar para as pessoas que tinham malária, e começou a melhorar. E aí, obviamente, ele pegou um monte de substâncias que ele estava habituado, que eram, em geral, venenos, né? Tipo beladona, iocíamo, são plantas venenosas, arsênico, álbum, ou venenos como laquesis, que é veneno de cobra, curare, que é aquele que se usa que os índios usam nas flechas, que também é um veneno. Começou a fazer tudo a mesma coisa, ele diluía, chacoalhava, criava, ele foi até o C30, ele nunca passou do C30. E aí ele ia fazendo isso e ia experimentando em homens sãos. E aí aparecia uma série de sintomas que ele identificava com algumas doenças. E começou a dar isso, e aí começou a homeopatia. Então, a homeopatia é baseada nesse tipo de coisa. Se exigir que a homeopatia tenha parâmetros de pesquisa igual da alopatia, não dá, porque são coisas completamente diferentes. Ô, doutor, olha só que legal. Só completar uma coisa que eu esqueci de falar, que esse estudo do vírus foi feito, uma parte dos pacientes tomou o remédio do vírus, o vírus preparado, e outra metade, em vez de tomar placebo, tomou cloro, que era uma substância que também estavam se querendo saber. Também podia ser que servisse para coronavírus. E, obviamente, que os pacientes não sabiam o que estavam tomando, né? Nem os experimentadores, nem nada. Só tinha uma pessoa que sabia, que tinha os registros do que era o cloro e o que era o vírus, o corona. Então, quer dizer, quando se fala a homeopatia não é científica, ela é científica, ela é obviamente científica, ela é muito mais científica até do que a medicina ortodoxa, porque a medicina ortodoxa só ficou científica agora, nos últimos anos. Deixa eu interromper o senhor um minutinho só, porque eu queria perguntar o seguinte, antes do senhor entrar num outro assunto, até porque a gente só tem 17 minutos agora. Mas quando é bom, vai rápido, esse que é o problema. Olha o que o Fernando escreveu aí. Parece que a dinamização surgiu pelo impacto das rodas da carroça no paralelepípedo. Então, isso daí que ele escreveu, e é o que é contado. Eu só não citei porque parece uma coisa meio maluca, mas se não, não mas sei, ele pode. Mas olha só, provável. Eu queria... O Fernando, né? O Fernando Facchini é a pessoa que eu falei aqui agora há pouco, que lida com essas questões de quânticas, né? Do modulador quântico, etc. Que também fala de energia. Então, e funciona. Então, voltando para a homeopatia, o senhor já acabou de dizer, é científica sim. Então, o senhor já falou quem inventou, o que é. Agora eu pergunto o seguinte. São duas perguntas, na verdade. Primeiro, ela cura tudo? Segundo, é preciso sempre, para tomá-la, ter uma indicação médica? Então, a primeira resposta é o seguinte, obviamente ela não cura tudo, tá certo? Ela cura mas cada vez mais ela avança nos terrenos. Uma das dificuldades grandes de remédio homeopático eram com os doentes psiquiátricos, mentais, mas hoje já, como apareceram novas substâncias e novas plantas e foram feitas novos remédios e outro jeito de observar o paciente, está se conseguindo um êxito maior, tá certo?
Agora, tem coisas que nenhuma medicina cura, porque são doenças que, por exemplo, certos tipos de câncer e certas coisas não cura. Claro. E quando, por exemplo, eu vou lhe contar uma coisa bem. Eu pertenço a um grupo que está ligado aos hindus. Os indianos têm uma medicina homeopática muito forte e tem vários grupos. A Ah, gente é? tá mais ligado com um dos grupos, que é uma pessoa que estuda muito, que ele tem uma equipe muito grande de botânicos e outras pessoas trabalhando com ele. Enfim, é um grande pesquisador. E É. aí, ele, por exemplo, quando ele deu todas as indicações aí do que fazer na Covid e como atuar, a primeira coisa que ele falou, ele dividiu em 3 estágios, falou que é o clássico que todo mundo usa, e falou: no terceiro estágio, que são os casos graves, que tem que entubar e tal, você precisa obrigatoriamente ter o acompanhamento de um médico alopata e trabalhar junto com ele, porque é uma doença que a gente não tem total controle. Então, assim, é essa proposta que eu acho, né? Por que não se pode, em muitos casos, como já me aconteceu, de trabalhar com outros especialistas? Entendeu? Uma coisa não é porque eu sou homeopata que eu não vou saber nada sobre alopatia ou não vou usar alopatia. Não, né? O principal é em benefício do paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante, né? Mas os alopatas, Então, eles acreditam na eficiência da homeopatia? alguns devem, tenho certeza que muitos sim, porque eu tenho tantos clientes, tantos pacientes, crianças e tudo que são filhos de cirurgiões, de médicos alopatas. Deve ter, se eles trazem os filhos, eles mesmos, eu já É. tenho, então, eles devem acreditar. Não acho que nem todos acreditam, mas não é uma questão de acreditar, né? É uma questão de não ter preconceito, né? Exato. Tá aí a Daniela falando que tem vários médicos que mexem com os dois, homeopatia e alopatia. É verdade, esse que eu citei no começo da live, eu vou mexer aqui um pouquinho, mas é só estou arrumando. Ele também mexia com os dois. Ele mexia tanto com a alopatia como com a homeopatia. Isso lá nos anos 70 e bababá, entendeu? Então, É mas muito. eu pessoalmente é muito raro usar um remédio alopático, porque eu não sinto Ah, é? necessidade, né? Ah, Mas mas eu isso é fantástico. não tenho, 99% do que eu faço, ou mais até, é alopatia. Mas isso não me impede de pedir um parecer de outro médico, ou né? E eu mesmo sempre falo isso, eu já falei uma vez aqui, que eu mesmo, como eu fui operado do coração, tive que fazer uma cirurgia grande, eu tenho que tomar como chama, para coagulação do sangue, anticoagulante. Não tem, eu tomo remédio alopático, tá certo? Que é o anticoagulante, né? E tomo também um antihipertensivo, porque o problema, é um segmento da cirurgia. E, obviamente, quando eu fui operado, eu não vi, mas devem ter me dado um monte de remédios, né? Então, Deixa- não é por isso que eu. Né, são coisas. Cada um tem seu o universo, doutor, né? homeopatia, ela pode fazer mal? Não, né? Não, a homeopatia não faz mal, mas as pessoas sensíveis, porque você vê, ela é experimentada em homens sãos. Pessoas sensíveis com remédio podem desenvolver coisas que são do remédio, mas são rápidas e as pessoas não se sentem mal. Entendeu? Agora, na época de Covid, eu tive vários pacientes que fizeram o que a gente chama patogenesia, quer dizer, tomaram o remédio que eu indiquei, tá certo? Mas tiveram sintomas que não eram deles, era por conta do remédio que logo desapareceram. Mas a gente sabe quando é, porque quando acontece isso, o emocional da pessoa não muda, fica bem. Entendeu? Ô, doutor, uma curiosidade. Esse remédio aqui que eu mostrei,
Ele tem cânfora, né? É cânfora. E aí, para que serve a cânfora 1000-FC? Então, esse remédio daí, a cânfora 1000, é o seguinte, ela está sendo indicada como, entre aspas, um preventivo do coronavírus. Por que ela é preventiva? Não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com nada disso. A ideia é que, assim, você tomando esse coronavírus, essa cânfora, você prepara o corpo, você deixa ele com energia suficiente para que, se vier o coronavírus, ele já vai lá e regula a energia. Então, assim, é um remédio, é uma tentativa, é uma barreira a mais para evitar o coronavírus. É como se você já tivesse o coronavírus e estivesse tratando, sem ter o coronavírus. Entendi. Então, é uma tentativa que a gente faz de evitar o coronavírus. A gente agora está sendo tabulado isso, todos os médicos estão mandando uns informes do que aconteceu com os que conhecem o trabalho, né? Do que aconteceu, mas a gente está vendo que tem protegido muito, né? Mesmo pacientes que tiveram coronavírus, tiveram fraco. O senhor sabe que eu esqueci de tomar a segunda dose, a gente vai fazer de novo aqui em casa. Todo mundo esqueceu. A gente só tomou a primeira dose. Não, mas já protegeu, mas é melhor tomar 3 doses. 2 doses, desculpe. Então eu vou fazer de novo. Então, essa questão, veja só, a posologia... Não precisa fazer, não precisa fazer. Ele nunca envelhece. O remédio homeopático não tem isso de envelhecer. Eles são obrigados por lei a colocar uma data de vencimento, mas ela não vale. Eu já tomei remédio de 10 anos atrás. É? Porque a energia não se desgasta. O que é a substância química que se desgasta, aqui é a energia que não desgasta. A gente está com 7 minutos, eu queria voltar àquele assunto que eu achei muito interessante, e a gente, acho que eu não sei se o senhor falou e eu estava pensando em outra coisa, mas eu perdi. Essas pessoas que tomaram o remédio homeopático com a energia do coronavírus, que esse remédio foi feito depois do 30, né, que é a 30ª diluição, não é isso? Sim, a 30ª. A 30ª diluição. Qual foi o resultado nelas? Elas, por acaso, fabricaram algum tipo de anticorpo? Não, né? Então, a gente não está, eles não estão, o pessoal não está dosando isso, porque os exames são muito falhos. Mas eles estão levantando dados de ver o que aconteceu com essas pessoas. Elas tiveram sintomas como se elas tivessem sido infectadas? Elas às vezes tiveram e passaram rápido, mas elas não pegaram coronavírus. E os poucos que pegaram, a gente ainda não tem essa tabulação. Aliás, não sou eu que estou fazendo, eu estou colaborando só. Mas é no Brasil isso? No Brasil. Está sendo feito no mundo todo, mas aqui no Brasil é um pessoal do Paraná, junto com o pessoal de São Paulo, junto com o pessoal do Rio de Janeiro. Né? Tem homeopatas no Brasil inteiro. Né? Legal. E de escolas diferentes. Então, eles estão tabulando para ver o que aconteceu. A impressão, mas aqui é simples impressão, de que protegeu. Tá certo? Por exemplo, eu pessoalmente, através da minha filha, que é médica, que trabalha com coronavírus, ela deu para um monte de médicos que, na dúvida, tomaram, porque o medo é tão grande que toma até cloroquina, né? E aí o que ela me fala é que outro dia ela me diz, os médicos lá do Einstein que tomaram, nenhum deles teve nada. Né? Não pegou nada. E que os próprios médicos estavam meio querendo saber como é que a história é. Né? Mas isso são dados empíricos, nada disso está tabulado. Agora vai ser tabulado. Né? Mas isso vai ser documentado. Né? Quer dizer, então veja só, que impressionante. Um vírus
causador de toda essa malignidade. No Brasil, nós temos agora chegando em 104 mil mortos. Tem uma energia, né, que a homeopatia, com todo o cuidado, como o senhor mesmo disse, chegou no 30, o máximo que chega normal é 12, né, de diluição. Não, até 12 ainda tem substância química, depois da 12 tá. Não tem mais. Tá certo. E aí ele oferece esse tipo de análise que eu não tenho dúvida, daqui a um tempo vai estar já mais documentada e vai ser já do conhecimento, né, do senhor, de todos os homeopatas. É realmente impressionante isso. Fizeram isso com outras doenças também, tipo varíola, ebola, Então, HIV? Época, por incrível que pareça, tem várias desses estudos, mas o mais curioso são os estudos do próprio Hahnemann. Porque o próprio Hahnemann, ele pegou uma epidemia, ele curou uma epidemia de difteria, de escarlatina, desculpe, não é difteria, de escarlatina. E aí ele deu beladona, que é um remédio cuja a experimentação parece com a da escarlatina, parece um quadro parecido, e deu indiscriminadamente escarlatina, e consta dos documentos aí todos daquela época que melhorou muito, né? Depois teve outras epidemias. Na meningite, na epidemia da meningite, que teve alguns anos atrás aqui no Brasil, uma cidade foi feita muito cautelosamente, foi feita uma prevenção com um remédio homeopático, feito a partir do meningococcus, e essa cidade, os que tomaram, esse foi um estudo super controlado. E aí diminuiu barbaramente o número de pessoas que tiveram meningite e que tinham tomado o remédio, era praticamente nulo. Entendeu? Era uma população não muito grande, mas representativa, né? Ou seja, não então, é coincidência. já tem, já se tem experiência disso, né? Doutor, quem toma homeopatia pode tomar junto uma alopatia também, tudo junto? Pode, mas você perde o referencial, né? Porque assim, você precisa saber o que você está tratando. Né? Você precisa entender o que está acontecendo com o indivíduo, como é que a doença está evoluindo, o que está acontecendo, né? Porque senão você erra, né? Eu já tive, eu vou te contar, por exemplo, anos e anos atrás, eu vi uma criança que estava, naquela época da meningite, da epidemia de meningite, uma criança que eu próprio vi no pronto-socorro e que não tinha nada, estava absolutamente normal, né? Mas ela estava cheia de antitérmico. Na hora que caiu, a gente ficou em observação, porque tinha alguma coisa esquisita na criança. Assim que caiu a taxa de antitérmico no sangue, que voltou o quadro, foi nítido que ela tinha meningite. Aí foi tratada e sarou, graças a Deus sarou. Foi um caso que deixou a gente bem estressado, mas não foi só meu, a gente estava num grupo. Mas é interessante porque você vê que o remédio alopático dado de uma maneira errada, ele pode mascarar todo um quadro. Né? Então precisa tomar cuidado isso. Né? As pessoas dão assim à vontade. Né? Doutor, olha o que o Marcelo. Olha o que o Marcelo escreveu aí, ó. Meu filho trata com homeopatia desde que nasceu e até hoje ele vai fazer 5 anos, não sabe o que é hospital. É coincidência? Não, coincidência nenhuma. O desejo é que ele nunca conheça o hospital. Não tem nada de bom para ele no hospital. Hospital, engraçado, né? O hospital é um lugar que é tão importante, tão significativo. Para certas coisas, obviamente que tem que haver o hospital, obviamente que tem que haver a tecnologia médica, tudo isso é óbvio. Mas assim, precisa ver qual caso é qual caso, né? O que precisa realmente de hospital, o que não precisa, o que precisa ser tratado, o que não precisa. É toda uma avaliação médica, né?
Tá bom, eu vou encerrar, doutor, que agora tem só 1 minuto. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, mas eu gostei muito da conversa. Eu acho que a homeopatia tem muita coisa para falar, né? Acho que a gente hoje só deu uma pincelada, passou muito por rápido. cima, mas é muito legal. Verdade. Se a gente puder fazer mais uma live sobre algum assunto mais específico da homeopatia, eu gostaria, porque eu acho tão interessante esse assunto, é muito interessante, é demais. Eu queria agradecer o senhor de novo por vir aqui, acho que é a 5ª live que a gente faz, ou a 4ª. Acho que agradeço sim. muito. Vamos fazer uma próxima, eu entro em contato com o senhor. Combinado. E para falar ou de homeopatia ou de algum outro assunto. Não, podemos Diga. falar de homeopatia, uma coisa mais específica. É, bem legal isso, viu? Tá, Então tá bom. deixar. O senhor ia Tá falar ótimo. alguma coisa? O senhor ia falar Não, alguma só coisa? queria agradecer, falar que eu Imagina, gosto eu que de... agradeço. A sua... Você sempre o é senhor muito empresta gentil. a sua sabedoria, imagina. O senhor empresta a sua sabedoria pra gente. Essa é a verdade. A minha sabedoria é sangue, suor e lágrima. A gente aprende na paulada. Bom, Tá bom? pessoal, agradeço aí quem acompanhou. Essa live fica no meu IGTV, no perfil do Adriano Moneto, no Instagram. A gente põe também no YouTube da AKM Comunicação, tá bom? Semana que vem tem uma live com a delegada de polícia Mônica Gamboa. A gente ainda não definiu o tema, mas com certeza será um tema interessante. Participem. Um abraço a todos. Tchau, doutor. Tchau, tchau.